Boa tarde a todos. Eu acho que a maioria de vocês já conhece o percurso de Milton, não? Mas eu vejo muitos jovens hoje aqui. Eu vou falar um pouco dessa trajetória nossa, que começa em 1968, mas vai ser do ponto de vista eh, daqui. Então, nós começamos nossa travessia em 1968. Milton tinha deixado o Brasil em 64. Vocês sabem, os jovens, que houve um golpe de Estado militar. Ele saiu pensando que daqui a alguns meses voltaria. Não foi o caso, durou 21 anos. Ele deixou a Bahia, deixando o filho Miltinho, pai de Nina, atrás, deixando o pai. A mãe tinha falecido um ano antes do golpe, e o pai faleceria 4 anos depois, sem rever o filho. E aí nós começamos uma vida um pouco de nômades, com mala na mão, acompanhados de baús cheios de livros, de manuscritos e alguns pertences. E durante alguns anos, bastante, rodamos pelo mundo. Não pensem que foi um passeio glorioso. As pessoas às vezes imaginam isso. Não foi. Não foi só. E não foi uma turnê de rockstar, com certeza. Era uma vida com um futuro muito incerto. Nós mudávamos todo ano para nova universidade, nova cidade, novo país, novo continente. E às vezes era tão frequente que nem os baús conseguiam nos acompanhar. E foi assim. Bom, mas o lado positivo, tem lado positivo. Além da descoberta de outros mundos, vamos dizer, a maravilha que Milton sentiu descobrindo as grandes bibliotecas da América do Norte. O primeiro ano foi 71, era perto de Boston, Cambridge, com as bibliotecas de MIT e Harvard. Ele ficou maravilhado. Era como criança em loja de brinquedo. Eu me lembro, nessa época, eu queria ver no outono as grandes florestas da costa leste, quando explodem de cores, mas não aconteceu. Ele me convidou a ir às bibliotecas para fazer fichas bibliográficas. Naquela época não tinha informática. Não sei se os jovens sabem que houve épocas que não tinha. Então, eram grandes móveis na biblioteca, maravilhosos, com a patina do tempo, então, com gavetas imensas. E ele tinha comprado as fichas do tamanho certo e as caixinhas para colocar as fichas bibliográficas. Eu acho que o IEP tem alguns desses objetos, né? Tem. É de plástico, de madeira. São objetos arqueológicos, né? Vocês podem considerar assim. E, bom, além das bibliotecas, claro, tinha muitos encontros, seminários, congressos, encontrou muita gente, internacionalizou seus conhecimentos, houve uma rede de interlocutores internacionais muito interessante. Mas houve esse lado muito positivo. Vou tentar ser rápida, viu? Porque eu sei que tem muita gente para falar. Bom, para Milton, no total, foram 13 anos desse nomadismo. Milton era um homem da Bahia, do chão baiano, e nunca ficou sem pensar quando vai ser possível voltar. Então, aconteceu essa possibilidade, graças a nosso filho Rafael, que não sabia, ainda não sabíamos que era um Rafael, mas ele
ele decidiu que era tempo para vir ao mundo. Estávamos em Nova York e aí pensamos que era um bom alibi para entrar no Brasil. Ainda era regime militar, era Geisel, presidente, o general Geisel, presidente, que falava em distensão. Então vamos tentar. Aí eu vou agradecer, não sei se o professor Armen Mamigonian já veio a São Paulo, ainda não. Mas antes de conhecer o Brasil, conheci o nome do professor Armen Mamigonian, que tentava, em Presidente Prudente, convencer uma universidade a convidar Milton. Trabalhou muito, não conseguiu. Ainda a dissensão de Geisel não funcionava para a universidade. E não queriam se arriscar a convidar um duplo forasteiro. Forasteiro porque da Bahia, forasteiro porque vindo de fora do Brasil. Mas, enfim, graças a Rafael, que nasceu na Bahia com chão, que estava faltando, isso faltava muito a seu pai voltar para ter um chão. Então, voltamos, ele voltou, porque eu não conhecia o Brasil. E não resolveu necessariamente os problemas, continuamos a ser um pouco nômades ou sem teto e sem emprego. Você nasceu de um pai sem emprego e sem teto. Mas agradecendo Maria Adélia, que arrumou um trabalho durante 2 anos. Agradecendo o professor Araújo dessa universidade, um estudioso do café em São Paulo. Ele e Eli Araújo nos receberam em casa, na casa deles, um casal e uma criança de 5 meses. É muita generosidade. Eu não quero esquecer as pessoas. Rosa Esther, que éramos sem teto quando Milton ingressou na USP, e Rosa Esther providenciou os tetos, que era difícil porque éramos um casal muito exótico, nem sempre era fácil, não é, Rosa? Enfim, eu não trouxe o papel, espero não esquecer ninguém, mas eu não poderia ler porque minha vista ainda não me permite ler, nem com óculos, nem sem óculos. Bom, então, para ser rápida, depois de alguns anos de Brasil, sem um futuro muito bem definido, mas um chão. Milton tinha reencontrado um chão, não da Bahia, mas um chão brasileiro. E foi em 82 que, finalmente, ele ingressou na Universidade de São Paulo. E isso mudou a vida. Depois de tanto tempo, chegando quase a 60 anos, tinha 57 quando ingressou na USP, e aí realmente começou uma nova era, com um futuro que era previsível, um salário também que era previsível, que é importante. E uma outra coisa muito importante, a possibilidade de ter um grupo de estudantes, discípulos, que trabalhou vários anos com ele, e era para ele a maneira mais importante de trabalhar, que era ter intuições, ideias que nem sempre eram muito bem definidas, ter essas intuições e compartilhar com seus estudantes e discípulos, avançar com eles e depois oferecer em aulas. Então foi um período, finalmente, que, como digo, perto dos 60 anos, Milton reencontrou uma forma de paz, de tranquilidade, se apaziguou e produziu muito. Eu esqueci de dizer que nos Estados Unidos,
Com todas essas bibliotecas, foi uma época de leituras intensas. Ele tinha tudo à disposição. Não lia tanto os geógrafos, ele lia muito mais os filósofos anglo-saxões, sobretudo, porque os franceses já conheciam, e também de ciências físicas, que lhe interessava muito para entender um pouco os fluxos, os fluidos no espaço. Então, estudava física. Bom, voltando ao Brasil, estou falando sem nota. Então, essa conclusão, teve essa felicidade de ter uma instituição forte, que permitiu organizar também seminários, congressos internacionais, não é? E então foi a paz. Quando faleceu, eu tenho para concluir, quando faleceu, eu tive a sorte de encontrar o professor Plínio Martins, o diretor da EDUSP, que aceitou publicar o conjunto dos livros de Milton, exceto dois, da Record, e que publicou realmente todo o conjunto, uma coleção. E eu devo reconhecer que é uma editora extremamente profissional e continua muito profissional. Depois disso, devo também mencionar e agradecer o IEB, que acolheu o acervo de Milton. E a casa de Milton atualmente não é no cemitério, é no IEB, que muito mais vida para vocês todos, os jovens, está à disposição. Eu agradeço a Beth, que toma conta com tanto cuidado e carinho. Então, a todos esses amigos, espero não ter esquecido nada da minha lista, que não é legível. E acho que é um momento muito feliz. 100 anos é muito, realmente. Impressiona, mas eu acho, não é, Rafael, que para nós é um momento feliz. E agradeço os amigos, colegas, ex-alunos de Milton que organizaram esse encontro bonito. Obrigada a todos vocês.